Jeremias capítulo 23, versículo 9. A palavra do Senhor, através de Jeremias, diz assim: acerca dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para os quais serão banidos e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Querido, Jeremias nasceu pertinho de Jerusalém, numa cidade a 5 quilômetros de Jerusalém, chamada Anatote, e tudo na vida desse cara é profético. O nome Anatote significa a resposta de Deus, e o nome Jeremias significa quem Deus designou. E eu creio que Jeremias é uma figura de um valor particularmente profético para os dias de hoje. Eu quero liberar algo que eu creio de todo o meu coração ser da parte de Deus, e eu acredito que nós vamos ouvir muito falar sobre Jeremias nos próximos dias. Ele é o profeta que tem as palavras para esse momento. Eu creio que Deus me levou a aprender mais sobre Jeremias e entender o valor profético das suas palavras para hoje. Eu entendo Deus dizendo para a igreja: olha, vocês precisam aprender mais sobre Jeremias, olhem para Jeremias. Eu quero que a gente vai correr bastante aí dentro do livro de Jeremias. Eu quero que você está aberto aí em Jeremias 23. Eu quero que você leia comigo o versículo 18, é um dos meus textos preferidos das Escrituras. Jeremias capítulo 23, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Quando a gente vai para essa palavra conselho, no original hebraico, essa aqui é a palavra code. Code fala sobre uma reunião familiar, sobre alguém que se senta com a família à mesa. Fala de intimidade, de dividir a mesa junto. E o que o próprio Deus está dizendo aqui é: quem esteve num lugar de intimidade comigo, quem sentou à mesa comigo, quem comeu comigo, ouviu as minhas palavras, esteve atentas para elas e as entendeu. E queridos, essa é a marca de Jeremias. Ele é um profeta que anunciou palavras muito duras do Senhor. Ele sempre destacou em todo o livro duas coisas: a fidelidade a Deus e o relacionamento profundo com Ele. Jeremias começou seu ministério muito cedo. Existe quase um consenso entre os estudiosos que Jeremias deveria ter cerca de 20 anos de idade quando ele começou a profetizar. Ele começa a profetizar dentro do reinado do rei Josias, que foi um bom rei, mas depois que Josias morre, a perseguição começa a vir sobre Jeremias. E logo já no primeiro capítulo de Jeremias, eu quero que você abra comigo Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5. Querido, ele já começa assim, a palavra do Senhor diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Fale profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja,
Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Queridos, o povo aqui havia se afastado muito de Deus, havia se rendido à idolatria, à prostituição, era um povo que estava desviado de Deus. E Jeremias é levantado para profetizar o juízo que Deus estava para trazer sobre o povo. Agora o contexto ele fica mais complicado, porque mesmo diante de um povo que estava tão longe de Deus, havia ainda, na época, muitos profetas ou pseudo-profetas. Homens que estavam na casa de Deus, que profetizavam no nome de Deus, que ficavam em pé, levantavam a mão e diziam, assim diz o Senhor. Mas esses caras profetizavam coisas muito diferentes daquilo que Jeremias profetizou. E você vai descobrir comigo aqui que ele pagou um preço muito alto para isso. Jeremias era um cara de uma personalidade muito forte. Quando você olha para todos os profetas, nenhum deles usou o pronome eu como Jeremias. Jeremias usa o eu mais do que todos os outros. Ele era um cara valente, corajoso. E Jeremias profetizou contra o povo, contra o sacerdote, ele profetizou contra os profetas, ele profetizou contra a estrutura religiosa, e pensa num cara, como diz o gaúcho, bagual, era o tal de Jeremias. Um sacerdote, quando ouve as profecias de Jeremias, manda baterem nele e aprisionar Jeremias. Olha o que acontece. Vá comigo para Jeremias capítulo 20. A gente está conhecendo esse cara. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 1. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco, que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então deram uma surra nesse cara e amarraram ele. Mas olha o que acontece na manhã seguinte. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama Passur, mas sim Magor-Missabib, que significa terror por todos os lados. Já começou dando nas canelas do cara, arregaçando. Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Era manso, menino. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os seus tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. E queridos, logo depois disso, Jeremias é perseguido, a atitude do profeta incita o povo contra Jeremias, e Jeremias sofre uma grande perseguição, Jeremias é zombado, e logo depois disso, querido, Jeremias rasga o seu coração para Deus. Diante da perseguição, ele abre o coração para Deus e fala, Deus, olha o que eu estou sofrendo. Vá comigo para Jeremias capítulo 20, versículo 7, olha a sinceridade desse cara. Ele diz assim, Senhor, Jeremias capítulo 20, versículo 7, Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado, nem Deus escapou, irmão. Foste mais forte que eu e prevaleceste, sou ridiculado o dia inteiro e todos zombam de mim. Estava de cara, irmão. Sempre que falo é para gritar que a violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas digo, ele está indignado, ele fala, Deus, o Senhor me levantou como profeta, mas o Senhor só me manda profetizar a zica. E uma hora ele injuria, e ele fala, mas digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Ele diz, toda vez que eu falo isso, é como se um fogo ardesse em meu peito, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais.
Queridos, quando Deus chama Jeremias, fala para ele, eu vou fazer de você um profeta para as nações. Só que quando a gente olha a história de Jeremias até o fim, você vai descobrir que Jeremias nunca saiu de Jerusalém, irmão. Mas a palavra dele saiu. Mas nesse momento, quando ele profetiza e ele obedece a Deus, e ele é perseguido, recebe ameaça de morte, é espancado, preso, ridicularizado, rejeitado, ele abre o coração e fala, Deus, injuriei. Eu não vou mais profetizar, não vou mais falar em teu nome. Mas aí ele diz, mas toda vez que eu me levanto, eu vou dizer que eu não vou mais falar em teu nome, eu não vou mais profetizar. Existe um fogo queimando, ardendo em meu peito, que eu não consigo controlar, eu não consigo resistir, e eu tenho que colocar a sua mensagem para fora. Eu gosto muito como a Bíblia NVT fala desse texto, e ela diz assim, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, eu estou cansado de tentar contê-la, mas é impossível. Jeremias foi preso, espancado, proibido de casar, irmão. Deus fala para ele, você não vai casar, você não vai gerar filhos. E a tradição diz, a Bíblia não tem isso, eu quero te dizer, te deixar muito claro, a Bíblia não fala isso, mas a tradição diz que Jeremias, no fim da vida, ele é levado para o Egito, e ele é apedrejado e morto apedrejado, ele é levado com Baruque. E ele não é apedrejado pelos egípcios, mas ele é apedrejado pelos judeus que ouviam as suas profecias. E é assim que esse homem encerra a sua carreira. Mas irmão, Jeremias é o profeta maior. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Jeremias é o maior livro da Bíblia, é o livro da Bíblia que tem mais palavras. Jeremias profetizou por mais de 40 anos, e quando a gente vai para o Novo Testamento, existem mais de 40 citações do Novo Testamento falando de Jeremias. Esse é Jeremias. Mas eu quero voltar com você para Jeremias 23. Ele diz assim, acerca dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim e todos os meus ossos tremem. Jeremias está diante de um Deus que queria alertar o povo para que se arrependesse do seu pecado. E outros profetas se levantam e profetizam paz e bênção, e ele diz, olha, eu olho para tudo isso, o que eu sinto no meu coração é tristeza e temor. E Jeremias recebe de Deus uma palavra de juízo. Agora vamos entender esse contexto um pouco mais. Quando a gente volta para o livro de Levítico, na lei de Moisés, Deus está dando uma palavra de bênção sobre o povo. E Deus diz, olha, eu vou colocar vocês nessa terra, eu vou abençoar vocês. Deus fala sobre trazer a chuva, Deus fala sobre a terra dar seu fruto. E Deus dá muitos mandamentos para esses homens. E um dos mandamentos é o seguinte, Deus fala, olha, por 6 anos vocês vão trabalhar a terra. Mas no 7º ano vocês não vão tocar a terra, vocês vão deixar a terra descansar, e essa vai ser uma forma de vocês reconhecerem que tudo vem de mim, e que eu sou o centro de todas as coisas. E Deus está dizendo para eles, olha, o que eu quero fazer por vocês é abençoar, mas Deus alerta, e Ele fala, mas se vocês forem desobedientes, e se desviarem dos meus mandamentos, eu vou trazer outras nações para invadir a terra de vocês. Vocês serão perseguidos, vocês serão espalhados pela terra, vocês vão habitar em terras estrangeiras, até que vocês paguem os sábados que vocês me devem. Então, para cada 6 anos de trabalho da terra cultivada, a terra deveria descansar 1 ano. Eu quero que você corra comigo para Levíticos, capítulo 26. Levíticos capítulo 26, versículo 33. Deus diz, olha, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, nem guardarem os meus estatutos, Ele diz o que vai acontecer. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos.
E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático, que não teve enquanto vocês nela habitaram. Queridos, Jeremias conhecia a palavra de Deus. Quando ele fala, eu estou como homem embriagado pelas tuas palavras, ele não fala só daquilo que ele recebia de Deus, mas ele era um homem que, sem dúvida nenhuma, quando você estuda, era um homem que conhecia, amava e temia e acreditava nas Escrituras. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que desde que Saul começou a reinar, até a invasão dos babilônios, que é o que Jeremias profetiza, são quase 490 anos. Se você fizer as contas, a cada 6 anos, um ano sabático, por 490 anos, isso significa que o povo ficou sem cumprir o ano sabático da terra por 70 anos. Irmão, uma hora a fatura veio. E Jeremias fala, vocês desobedeceram os mandamentos. E ele diz agora, Deus vai trazer juízo sobre vocês. E ele profetiza, ele fala, o rei da Babilônia já invadiu, muitos foram exilados, e ele fala, vocês acham que acabaram, a coisa vai piorar. Nós estaremos sobre o jugo dos babilônios por 70 anos. Mas um filho do cão, que se dizia profeta, chamado Ananias, se levanta, e a Bíblia fala que eles estavam reunidos na casa do Senhor, e esse cara se levanta para profetizar uma coisa boa, para profetizar aquilo que o povo queria ouvir, e ele se levanta e fala, assim diz o Senhor, eu digo que o jugo da Babilônia sobre Jerusalém durará apenas 2 anos, e depois disso, Deus despedaçará o jugo. Irmão, esse texto é incrível, a Bíblia fala que Jeremias levanta e fala assim, 2 anos? Glória a Deus. E ele diz que assim seja, que se cumpra essa palavra. O desejo de Jeremias é que houvesse paz. E ele diz, olha, tomara que se cumpra a sua palavra, gostaria eu que se cumprisse. Mas esse cara diz algo fantástico, ele fala, mas eu queria que você ouvisse e que todos ouvissem. Ele diz, eu digo que sou profeta e você também, mas eu quero que se lembre que houveram outros profetas que vieram antes de nós. E o que esses profetas profetizaram é que quando o povo se desvia de Deus, o que vem não é bênção, é juízo. E ele diz, então o tempo vai mostrar quem de nós dois é realmente profeta. E a Bíblia fala que esse cara chamado Ananias ficou tão indignado que ele avança em Jeremias, ele quebra a canga que estava no seu pescoço e ele grita de volta. E ele fala, assim como eu quebrei a sua canga, assim diz o Senhor, em 2 anos Deus vai quebrar o jugo de Jerusalém. E sabe o que Jeremias fala? Beleza, falou. E ele vai embora. Quando ele está no meio do caminho, Deus fala, volta. E profetiza na vida de Ananias. E ele volta. E ele fala, Deus mandou te dizer que pela sua falta de temor, pela sua infidelidade, a sua vida não vai durar nem esse ano. O que aconteceu? 2 anos depois, Ananias estava sendo sepultado. Querido, Ananias e outros profetas da destruição, você vai entender porque eu estou chamando esses caras de profetas da destruição. Eles incitaram o povo contra Jeremias, eles incitaram o povo contra a palavra de Deus, eles levaram não só Jeremias a ser rejeitado, mas a palavra que era liberada de Jeremias foi rejeitada. Jeremias é inclusive, querido, proibido de entrar no templo, eles não queriam que esse cara profetizasse. Agora volta comigo para Jeremias capítulo 23, versículo 14. Jeremias capítulo 23, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Olha como é forte essa frase. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. O que ele está dizendo? Ele está falando que esses caras estão vivendo em pecado, eles estão vivendo de forma desordenada, mas quando eles profetizam bênção, eles estão encorajando essas pessoas a continuarem na sua posição de impiedade. E ele continua. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra.
Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Ele está dizendo que esses caras geraram um ambiente onde o pecado era favorecido, onde o pecado não era confrontado, e essa iniquidade se espalhou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo que aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão coisa alguma. E eu chamei essa mensagem de profetas da destruição. Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, ou ele ficou conhecido por só profetizar desgraça e juízo. Mas na verdade, querido, profetas da destruição foram os caras que profetizaram coisas boas para uma nação que era rebelde. Profetas da destruição foram os caras que profetizaram como se Deus estivesse indiferente em relação à rebelião de Israel. Agora, será que Deus ia estar indiferente? E é isso que Jeremias diz. Ele diz: olha, os profetas que vieram antes de nós, todos eles, diante do pecado do povo, eles não profetizaram bênção, eles profetizaram juízo. As pessoas que desprezaram as suas ordenanças sofreram juízo. E ele diz: e agora nós vamos profetizar algo totalmente diferente. E homens como Ananias foram profetas da destruição, porque o engano da palavra e da profecia deles levou a que pessoas tivessem a sua vida desgraçada, porque eles ficaram se sentindo à vontade em relação ao seu pecado. As pessoas perseguiram Jeremias e apedrejaram Jeremias, porque eles acharam que o mal ia vir sobre Jerusalém, porque Jeremias tinha profetizado. Na verdade, o mal veio sobre Jerusalém, não porque Jeremias profetizou, mas porque o povo de Jerusalém não deu ouvidos para aquilo que Jeremias profetizou. Porque quando Deus levanta, querido, Jeremias para profetizar, o que ele não queria trazer aquele juízo. O que Deus estava fazendo era: olha, se volta para mim, reconheça a sua condição de miséria, o quanto vocês se desviaram, o quanto vocês estão perdidos. E Deus está dizendo: olha, voltem para mim, eu estou esperando vocês, porque se vocês não vierem, o que virá sobre vocês é desgraça. Mas quando esses homens rejeitaram a palavra de Jeremias, foi isso que aconteceu, a desgraça veio. E querido, eu quero dizer algo para você que tem entristecido meu coração. Não existe pior situação que um ser humano possa estar do que aquele cara que está vivendo afastado de Deus, mas acha que está em intimidade com Ele. Não existe pior desgraça para a vida da igreja do que essa distorção da graça que diz para quem está mergulhado no pecado que está tudo bem. Não tem condição pior que essa, porque esse cara não vai ser transformado, ele não vai mudar, ele está vivendo uma desgraça, rolando no pecado, na lama, e ele está achando que está tudo bem, querido. Agora nós temos recebido um evangelho distorcido, que diz que tudo é amor e que no final das contas, tudo vai dar certo. Vocês não vão sofrer desgraça alguma. Esses caras que pregam isso são profetas iguaizinhos Ananias. E Jeremias olha para isso, é disso que Jeremias está falando, em Jeremias 23, 9, ele está dizendo: olha, o meu coração olha para isso e meu coração está partido, os meus ossos tremem diante disso. Porque ele sabia que se o povo não se arrependesse, o juízo viria. Os profetas, querido, que poderiam alertar o povo para que o julgamento, para que a destruição e a desgraça não viessem, os caras que podiam reverter esse quadro, eles estavam profetizando bênção. Agora escuta o que eu vou te dizer, e eu quero falar isso de forma profética. A gente tem vivido um tempo até agora, que as pessoas estão dentro da igreja, elas vivem vidas duplas.
E elas estão dentro da igreja, perdidas nos seus pecados, mas elas tentam esconder isso e elas sabem que estão erradas. Mas nós estamos transicionando, escute o que eu estou te falando. Eu não falaria isso de forma leviana. A gente está transicionando e a gente está entrando num tempo em que as pessoas vão estar dentro da igreja, mergulhadas nos seus pecados, mas elas não vão mais esconder e vão brigar para dizer que estão certas. Chafurdando na lama do pecado, mas elas vão dizer: não me julgue, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é misericórdia. E nós somos, querido, uma geração cheia de filhos pródigos que não saíram de dentro da casa do pai. Estão gastando a herança do pai com prostituição, mas não saíram de casa. E nós temos visto muitas pessoas se levantarem e dizer: não, está tudo bem, Deus ama você. E essas pessoas falam para quem está no meio da desgraça do pecado, e elas dizem: não, se você tivesse que fazer qualquer esforço para você ser santo, aí já não seria a graça de Deus, seria o seu esforço. Mas Deus não quer isso, sabe por quê? Porque Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Então deixa o pau torar e faz o que você quiser. Irmão, vai dar tudo certo, não vai ter consequência para o seu pecado. É bom você melhorar. É bom você melhorar. Mas o que Deus quer saber mesmo é se a gente confia no amor dele. Sabe quem são os caras que dizem isso? São os profetas como Ananias, profetas da destruição. E assim, queridos, eu tenho conhecido pessoas que chegam aqui para mim com a vida desgraçada. E pensa que o povo é criativo para fazer pecado, irmão. Tem uns caras que contam uma história que você fala assim: mano de Deus, esse cara nem do diabo precisa, velho. Irmão, se ouve cada história. E sabe o que parte meu coração? Que são pessoas que chegam aqui e falam que um dia tiveram um relacionamento com Deus, que tiveram um chamado, que tiveram promessas, mas essas pessoas com o tempo, elas começaram a escolher o pecado, e quando elas contam a história delas para a gente vê que essas pessoas escolheram o pecado, e chegou uma hora que a fatura veio, e a consequência do pecado veio, e sabe o que vem sobre a vida dessa pessoa? Só desgraça, e ela vai parar na minha salinha ali atrás, dizendo assim: eu não sei, pastor, por que tudo isso acontece na minha vida. Irmão, a fatura um dia vem. O pastor Cote tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta. Irmão, não brinca com Deus. Jeremias continua e ele diz: sou como um bêbado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Do que Jeremias está falando? Ele está dizendo: Deus, as palavras de juízo que eu ouço do Senhor, elas me fazem cambalear, elas me fazem estremecer, elas fazem me ser como um homem embriagado, que não sustenta a si mesmo. Mas ele diz: mas ao mesmo tempo elas são santas palavras que podem conduzir a um lugar de arrependimento e misericórdia. E Jeremias alerta o povo, Deus alerta o povo, ele diz: olha, se vocês não se arrependerem, um juízo terrível virá e vai ser devastador. Mas Deus diz: então, se arrependam. Agora, quando a gente olha, querido, mesmo no meio de tantas palavras duras de Jeremias, a gente vê que Jeremias sempre pregou um Deus de misericórdia, mas ele sempre deixou claro que a consequência do pecado e do afastamento de Deus era inevitável. Então ele está dizendo: voltem. Jeremias fala das santas palavras de Deus e do efeito que elas geravam nele. Jeremias fala de temor. Ele fala: Deus, eu fico embriagado com aquilo que sai da sua boca. Jeremias diz: Deus, Jeremias amava a Deus, amava as suas palavras, e elas o faziam cambalear como um bêbado. Sabe por quê?
Porque Jeremias, querido, recebia a palavra de Deus exatamente como aquilo que ela é, como a palavra de Deus. Jeremias fala: as tuas palavras me fazem como um homem embriagado que é vencido. Por quê? Porque ele recebia essas palavras como palavras reais, como palavras da verdade, como palavras que se cumpririam. Agora Jeremias, querido, foi espancado, apedrejado, preso, expulso do templo. Sabe por quê? Porque Jeremias foi um cara que não se contentou em profetizar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Jeremias não se contentou, ele não aceitou ser um profeta que ia profetizar algo diferente daquilo que os outros profetas antes dele profetizaram. Aquilo que Deus determinou através de outros profetas e através das Escrituras. Jeremias era um homem bíblico, em um tempo em que as pessoas preferiam ouvir só coisas boas. Você quer uma Bíblia que só diz coisa boa? Compra uma caixinha de promessa. Agora Jeremias era um homem bíblico, em um tempo em que o povo não queria a palavra de Deus. Eles queriam ouvir aquilo que era bom. Agora, sabe uma coisa que me assusta? Me assusta como essa geração não conhece a palavra de Deus. Eu tenho falado isso aqui para os jovens. Eu fui ministrar num congresso de uma grande igreja aqui da cidade. Na madrugada, falei: o pau vai torar. Cheguei, o louvor já estava arregaçando. 2h da manhã, falei: mano, o pau vai fechar aqui. E eu cheguei, era nego rolando no chão, e babando, e chorando, e mão levantada, e anjo nadando de costa. E eu falei: cara, o negócio vai ser hard aqui. Mas aí me chamaram, eu fui para o púlpito, e as pessoas que estavam babando, chorando ali no chão, voltaram para a cadeira. E eu falei: abra sua Bíblia comigo em tal... E eu olhei que quando eu falei isso, abra sua Bíblia, ninguém se mexeu. Eu falei: vocês não trouxeram Bíblia, velho? E ficou todo mundo parado. Eu falei: vocês vieram para um retiro espiritual e não trouxeram Bíblia, nem no celular. Aí eu já fiquei indignado, irmão. Aí eu estava pregando sobre o jovem rico, chegou uma hora, saiu sem querer. Eu falei que o jovem rico sai correndo, vem e se joga de joelho nos pés de Jesus. Eu quero a vida eterna. Aí quando Jesus fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me siga. Ele vaza. Eu falei: vocês são igual o jovem rico. Na hora da adoração vem, baba, rola, mas quando volta para a cadeira não tem nenhuma Bíblia na mão. Mas me assusta, querido, como essa geração não conhece a palavra de Deus e está satisfeita, sabe no quê? Em sentir, em pensar, em achar. Eu falo para os meus jovens, sou pastor de jovens, cara. Eu preciso ler as redes sociais. Só de pensar já me tremeu o olho aqui, ó. Você vai ver uma discussão bíblica, é tudo assim: eu acho, eu penso, eu sinto. Que você dane o que você sente, velho. O que a Bíblia diz? E sabe o que é mais chocante? É que esses caras, eles estão satisfeitos em não saber o que a Bíblia diz. Se não saber, beleza, vai correr atrás, mas para o cara tá bom sentir, pensar. E sabe o que acontece? É por isso que essa geração está sendo enganada por caras igual o Ananias, que estão dizendo: você está chafurdando no pecado, mergulhado na lama da desgraça, mas mano, vai dar tudo certo, Deus te ama. E você fica com essa vida medíocre, que não sai desse lugar desgraçado, e o pior é que vai piorar. E profetas, querido, não são somente aqueles que anunciam o oráculo, a voz falada de Deus, mas são aqueles que anunciam a palavra da verdade nos dias da mentira. Esses caras são profetas. Jeremias se levanta e ele fala assim: olha, não é isso que outros profetas antes de nós profetizaram nas Escrituras.
Quando no meio de uma geração desviada, Ananias se levanta e fala, bênção, ele fala, não é isso que Deus determinou nas Escrituras. Agora, sabe algo que mexe demais com o meu coração? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre os moços, os profetas. Você lembra dessa expressão? Fala, Elias chamou seu moço. Quem que eram os moços? Eram jovens que serviam os profetas e aprendiam com eles. Então Elias, esses jovens, querido, eles não estavam só dispostos a servir os profetas, mas eles recebiam o encargo profético dos profetas de anunciar a verdade. Então Elias tinha Eliseu, Eliseu tinha Geazi, Jeremias tinha Baruque. E nesses dias, eu sonhei essa noite, eu chorava, e Deus gritava para mim, aonde estão os moços? Aonde estão os moços? Eu acordei chorando com isso. E eu ouvia Deus gritando, aonde estão os moços? Aonde estão os moços dessa geração? Quem está disposto a conhecer a palavra, a sentar na mesa com o Senhor e anunciar a sua verdade? Você lembra que eu falei para você, Jeremias 23:18? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Querido, isso é ser um profeta. É estar à mesa com Deus, é ouvir sua palavra, receber e entender. Agora a gente é uma geração de profeta de YouTube, irmão. Eu não estou dizendo que isso é ruim, que é uma ferramenta ruim. A ferramenta é boa. Mas o YouTube deu voz para pessoas que nunca construíram nada. E essas pessoas, esses pseudo-profetas do YouTube, eles atacam ministérios, eles atacam pessoas, eles são irônicos, eles desrespeitam, eles ridicularizam, eles estão sempre criticando alguma coisa, eles fazem imagens ironizando pessoas reais, eles criticam pregadores, eles criticam letra de música, e eles acham que eles são profetas. Sabe por quê? Estou denunciando. Aquela mensagem, aquela letra daquela música, esse cara acha que é profeta. Profeta da língua preta, o desgraçado. Irmão, isso não é ser profeta. Você ir para uma rede social, onde você não tem compromisso com ninguém, onde você não está responsável por ninguém, você só falar o nome de todo mundo e criticar um monte de gente, sabe por quê? Porque esses caras nunca construíram nada, eles querem construir em cima de quem construiu. São caras irrelevantes no reino, mas eles pegam o cara que está dando sangue, que está construindo algo, errando. Todo mundo vai errar, irmão. Mas esse cara não faz nada, igual o Mical, que não está onde a coisa está acontecendo, mas está da janela apontando o dedo e dizendo como deveria ser feito. Agora, o que aconteceu com o Mical? Se tornou estéril. Isso não tem a ver com ser profeta, isso tem a ver com ser orgulhoso, isso tem a ver com justiça própria, isso tem a ver com soberba, isso tem a ver com maledicência, isso tem a ver com imaturidade, isso tem a ver com coração amargo, mas nada a ver com ser profeta. São pessoas vazias da palavra de Deus e vazias do conselho do Senhor. Abra comigo em Jeremias 23:21. A palavra do Senhor diz assim: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar suas mensagens. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho,
anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. O versículo 32 vai dizer que essas pessoas liberam palavras que são irresponsáveis e levianas, e eles não trazem nada de bom para o povo. Irmão, cuidado com o que você ouve da internet, irmão. Porque quando você entra numa rede social para falar mal de todo mundo, para usar o nome de pessoas, isso é leviano e irresponsável. E eu quero dizer que essas pessoas maledicentes, eles não estão preocupados com o povo, não estão, irmão. Esse cara não está preocupado com você se enganar, ele está preocupado com ele, de mostrar que ele sabe a verdade, ele quer expor o seu veneno, e eles fazem você tropeçar. E sabe o que é pior? Essas pessoas contaminam quem as ouve, e esse tipo de gente vai se encontrando, e eles vão se aglomerando na internet, e fica um lambendo a ferida do outro, mas acha que é profeta. Esses dias alguém me mandou, eu não preciso dizer para você que a nossa igreja é preta, mas alguém me mandou um vídeo: pastor, olha o que chegou para mim aqui, preocupado. E aí era uma criatura trazendo uma grande revelação de que coisa demoníaca que são as igrejas de parede preta. Então o cara falava que parede preta fala de trevas, que parede preta é morte. Ele fala que isso aí é moda, que quem está preocupado com isso não vive a vida de Deus. Irmão, vazio, não tem nada para dar. Sabe por quê? Porque se esse cara tivesse sentado à mesa do Senhor, ouvindo as suas palavras, mergulhando a cara na Bíblia, ele teria algo muito mais interessante para transbordar para fora. E você vai se alimentar desse tipo de lixo em casa? Vai achar o que fazer, meu. Tanta coisa acontecendo, o cara vai se preocupar com a cor da parede. Eu estou aqui para falar algo muito sério que eu tenho visto e Deus tem incomodado o meu coração. A parede preta das igrejas. Vai rachar uma lenha, né? Se esses caras estivessem na presença de Deus, eles teriam algo a mais para derramar. Esses caras não sabem a diferença entre ser profeta e ser maledicente. Agora, Jeremias era um profeta. Jeremias fala que seus ossos tremiam de temor diante daquilo que Deus falava. Jeremias derramava lágrimas, foi criticado por isso, foi conhecido como profeta chorão. Jeremias intercedia pelo povo, irmão, 3 vezes. Deus vai brigar com Jeremias, fala: para de orar por esse povo rebelde. O que Jeremias falava? Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Deus. E ele conhecia e amava a palavra de Deus. E esse cara, aquilo que soa como algo irreverente para você, mostra o nível de intimidade que esse cara tinha. Esse cara chegou diante de Deus e ele falou: Deus, eu sou como um bêbado, cambaleando, vencido, derrotado pelas suas palavras. Olha o lugar que esse cara entrou. Quando as suas palavras chegam a mim, elas me fazem estremecer, elas me tiram os meus sentidos, elas me entorpecem. É isso que a tua palavra faz comigo. Agora, mais do que nunca, nós precisamos, querido, da voz profética levantando, e nós precisamos de jovens que não vão dizer eu acho, eu penso, eu sinto, mas que vão dizer: assim diz o Senhor. Mais que nunca, nós precisamos de jovens, querido, que vão se levantar não só com a palavra profética, de revelação, de conhecimento, de sabedoria,
Mas nós precisamos de jovens dentro das igrejas, dentro das redes sociais, dentro das escolas, nas ruas, se levantando para, como profetas, declarar aquilo que Deus já revelou nas Escrituras. Jovens que falam: Deus, a tua palavra entra em mim, e ela não entra sem fazer efeito. A tua palavra mexe comigo, ela me transforma, ela me dobra. A tua palavra me vence. A palavra fala que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. Agora você sabe o que é um jovem que se levanta cheio da palavra de Deus, irmão? Para declarar aquilo que a palavra fala. Eu estava sentado ali naquela cadeira e eu vi uma bancada. Eu tive uma visão. Eu vi uma bancada cheia de trombetas. E Deus me falou assim: existem trombetas disponíveis. Eu preciso de profetas para tocá-las. Você sabe que quando Deus levanta um profeta, a coisa nunca mais fica como antes. Não fica. Não fica. Depois que um profeta libera algo, nada fica como era. Agora, duas coisas podem acontecer. Ou o coração endurece e enrijece para que Deus traga juízo, como aconteceu aqui, ou o coração se quebranta e acontece arrependimento para que Deus venha com misericórdia. E eu quero liberar algo profético aqui. Começa, eu creio de todo o meu coração no que eu vou dizer para você. Começa um tempo profético sobre o Brasil. E Deus vai trazer luz. E você vai ver, infelizmente, muitos escândalos. Você vai ver pastores mergulhados em adultério. Você vai ver líderes corrompidos, misturados com corrupção. Você vai ver dinheiro sujo. Existe um tempo de luz para nós. Eu não sei por que Deus está fazendo isso agora, e o que significa, o que Deus vai gerar depois. Mas faz 2 meses que Deus está gerando essa palavra no meu coração, e Deus falava para mim: eu vou trazer luz, e eu vou expor muita coisa. Sabe por quê? Porque chegou a hora, e eu vou trazer a luz. Agora eu creio, querido, no ambiente profético para essa noite, para aquilo que Deus quer fazer aqui. Eu creio em jovens profetas se levantando, cheios de autoridade, cheios de palavra, carregado, encharcado com a palavra de Deus, que vão tocar em você. Sabe o que vai sair para fora? Bíblia, vai sair verdade, vai sair palavra de transformação. Eu quero pedir para a banda subir aqui, se estiver todo mundo liberado. E o Senhor continua gritando ao meu coração, e Ele fala: aonde estão os moços? Aonde estão os moços que entregaram a sua vida para servir o ministério profético, para receber esse encargo e dar continuidade àquilo que eu já comecei a construir? E eu quero perguntar para você: aonde estão os moços? Aonde estão os moços? Aonde estão os moços? Você sabe, querido, que eu posso trazer uma palavra aqui, e eu posso trazer ensino, instrução, e muita coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque a semente, ela é poderosa. Eu queria que toda a mensagem fosse assim, mas ela não é. Eu falei para o Alessandro, a primeira vez que eu ouvi essa música, a última música que ele tocou, isso ficou queimando no meu coração. E Deus usou um homem, Pastor Silas, meu primeiro discipulador, para me falar algo. E aquilo
incendiou. Eu falei, essa é uma semente de Deus que eu preciso regar para que uma palavra profética venha. E quando a gente libera uma palavra, a palavra em si ela já tem poder, porque ela é palavra de Deus. Ela é uma semente espiritual. Mas existem momentos como esse, que são momentos proféticos, são mensagens proféticas. Elas não podem ser repetidas sem uma orientação de Deus. E quando existe um ambiente profético, coisas são seladas e liberadas. E eu acredito que Deus vai despertar você, Ele vai tocar teu coração, e uma unção profética está sendo liberada nessa noite aqui. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós vamos começar isso de forma muito suave. Você vai ver o que Deus vai fazer em você. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Senhor meu Deus, que essa seja uma noite de sinais, de um toque profético sobre a vida da igreja. Muitos de vocês vão sentir um toque, você vai sentir talvez um formigamento na sua boca, no seu ventre. E existe uma unção profética sendo liberada e derramada sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, não por causa de mim. Deus só encontrou em mim alguém disponível, mas Ele separou essa noite. Eu sei que algo começa aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor, começa a orar no teu lugar e fala: Deus, eu quero ser a tua voz profética na minha geração. Eu quero liberar a tua palavra. Eu quero descobrir, Senhor, os teus segredos. Eu quero ouvir os seus segredos nos meus ouvidos. Eu quero alcançar esse lugar de profundidade, de intimidade, de revelação. Enche a minha boca com as suas palavras, enche o meu coração com a verdade. Peça para que o Espírito Santo te toque. Muitos de vocês vão sentir sinais. Você vai sentir algo na sua boca, no seu ventre, na sua mão. Espírito Santo de Deus, nos toca nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, venha a tua unção profética sobre nós nessa noite. Levanta profetas no nosso meio, Senhor meu Deus. Nós queremos ser esses que estão disponíveis. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos toca. Ó Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te tocar.